Diletíssimos irmãos e caros amigos, nossa alegria de estar de volta a este lugar, Templo do Senhor, casa de oração, para a celebração da noite em nossa igreja. Lembramos aos amados irmãos que, por decisão da igreja, hoje, consoante ao que já tem feito em anos anteriores, no próximo domingo, nosso culto matinal e nossa escola dominical, essa escola e culto, estarão em seu horário habitual. Às 9 horas escola, às 10h15 o culto. Mas no horário da noite ficou estabelecido hoje, em decisão da igreja, que o culto será às 18 horas. Culto inicia 18 horas no próximo domingo, terminando, portanto, em 19h15, 19h30, mais tardar. Outra decisão que a igreja tomou hoje de manhã, em face da informação da Light, de que haverá corte de energia elétrica aqui na área da igreja no domingo 17 de fevereiro, transferimos todas as atividades para a tarde, isto é, a escola dominical será às 18 horas e o culto às 19h30. Essa mudança foi de hoje, em face da informação sexta-feira, decisão de hoje da igreja em voto, que no dia 17 de fevereiro a escola dominical será às 18 horas e o culto às 19h30, em face de não ter, segundo a Light, energia elétrica, o que nos causa muita dificuldade. Fizemos um teste de manhã, os irmãos viram como é que é falar sem microfone. Desliga um pouquinho. Viu? É impossível falar daqui sem som, né? A menos que a gente tenha que falar muito. Estou falando a mesma graduação, sem mudar nada. Então, em face disso, em face do possível calor, em face da questão do elevador, todas essas coisas contribuíram. Eu vou mandar fazer amanhã logo uma faixa para colocar aqui na frente, bem estampada, falando das duas coisas, tanto do horário especial deste próximo domingo, quanto do outro super especial também, né? Outra coisa que desejamos falar com os irmãos é a nossa festividade de aniversário. Nosso aniversário este ano acontece numa segunda-feira, dia 11. Mas a igreja, pela comissão de programa, já aprovou isso em assembleia. Nós teremos um culto no sábado 9, à noite, 19h30. Teremos no domingo de manhã, no domingo à noite, o mesmo foco de assunto. E teremos na segunda-feira as comemorações do aniversário da igreja. Sendo que esse domingo, domingo 10, é um domingo muito especial. Nós teremos aquele almoço que a gente faz, teremos à noite o bolo, o refrigerante, enfim, será um domingo todo especial. Agora, de manhã eu pedi à igreja um crédito, né? Gostaria muito de ter uma palavra pastoral minha, para a igreja, no domingo 1º de março. Então, no primeiro domingo de março, na pregação da manhã, eu queria ter uma palavra bem pastoral com a igreja em face dos seus 91 anos. Aquilo que Deus tem me incomodado nessa reta final e até já pensando no centenário da igreja. Na reunião do Conselho Administrativo deste mês, eu já vou pedir que a igreja estabeleça uma comissão composta de jovens, de adolescentes, de adultos, compor uma comissão para a gente começar os planejamentos para o centenário da igreja, porque uma festa como essa não se faz de repente, também não se faz no último ano. Temos que tomar providências antecipadas para que tenhamos aqui e possamos guardar também material, investigar, pesquisar. Então isso já estaremos tomando essas providências. Então o nosso aniversário é algo que a gente tem que levar em altíssima conta.
Por último, informações sobre o irmão Elídio. Falei agora com o irmão Cliveraldo, que está dando uma atenção toda especial a respeito desse caso. Hoje de manhã eu falei o nome do hospital errado. É Ronaldo Gazola. Falei outro nome de manhã. Ele está neste hospital. Eu tive insegurança, perguntei a algumas pessoas que me ajudaram a errar. Não, é esse mesmo, não é. Hã? O senhor não repita mais, por favor. Eu falei o nome que eu lembrei e eu perguntei a algumas pessoas em meu redor, mas os meus assessores botaram a mão na minha cabeça e me empurraram para dentro d'água, né? O nome é Raul. Raul. Estou evitando falar o nome, é Ronaldo. É R, mas é outra, Ronaldo Gazola, que foi secretário de saúde do município do Rio de Janeiro. Amanhã o irmão Cliveraldo vai lá cedo com a Priscila e eu estou me candidatando aí também com eles. Às 7 horas da manhã eu vou lá no hospital e espero que eles me permitam subir e ver ele um pouquinho, porque eu estou ansioso para vê-lo também. E à tarde eu tenho compromissos já agendados. Essas são as palavras básicas que nós temos para agora de manhã, para agora de noite. Queria que alguém prevenisse os embaixadores que na hora logo após, deixa eu ver que hora que eu coloquei, após a oração de dízimos, nós vamos chamar os irmãos aqui na frente para dar um breve relatório do trabalho desenvolvido lá no acampamento. Eu acho que eu vou deixar para saudar os visitantes daqui a mais um pouquinho, porque é possível que chegue mais alguns irmãos e amigos. Nossa presença agora é bem de gente conhecida, assim nós ganharemos melhores condições. Com essas palavras eu quero agora então saudar os amigos que nos assistem através da nossa transmissão por internet. Aqueles irmãos que não estiveram de manhã, eu repito que é muitíssimo prazeroso de casa poder ver a nossa igreja. Eu assisti lá da convenção o período da manhã, porque à noite eu fui ao trabalho no estádio, a Lourival Batista, mas de manhã eu parei para assistir, porque ainda não tinha assistido o culto por inteiro. Mas o nosso equipamento ainda é frágil, né? Porque quem olha de casa vê muito bem aqui a plataforma, como agora deve estar sendo vista, mas o auditório não, a não ser que se vê aqui as costas dos irmãos, lógico, né? E quando se levanta para sair, às vezes a câmera ainda está ligada e a gente vê o movimento das pessoas se cumprimentando e saindo. E eu estou apressando o pessoal da informática, falei isso hoje com o André, para a gente movimentar na compra de alguns equipamentos que possibilite a visão, né, das pessoas, no futuro até mesmo andando para focar as demais pessoas. O pessoal de manhã achou engraçado que eu disse que na convenção não me viram na convenção, se de fato eu estava ou não em Aracaju nesses dias. Eu garanti que estava, eu tenho prova que estava, mas nenhuma vez eu apareci lá no telão, porque eu estava sentado sempre no meio do povo, né? Tão bom ser povo. E eles não focaram, não tinha uma câmera circulando. Eles ficavam lá da frente, então escolhi alguns para focar. E como eu não me enquadrei no perfil de beleza deles, eu não fui focado nenhuma vez. Então, ninguém me viu, nem a mim, nem a irmã Graça lá. E dessa vez eu não comprei o retratinho. Sempre eu compro um retratinho que vem com a marca. Provar, eu tive lá, hein? Mas dessa vez nem o retratista me pegou também. Então, minha situação é dramática. Não fui visto na TV, nem fui fotografado, né? Então, mas eu fui lá. De modo que nós precisamos dos nossos equipamentos para melhorar e os nossos internautas poder ver a beleza dos irmãos, porque a minha eles estão vendo todo domingo. Coitado deles lá, né? Mas amigos de casa, recebam com prazer o nosso abraço, a nossa alegria de estar aqui falando para vocês também. Deus nos abençoe nessa noite e que, estando em casa, no trabalho, onde quer que você esteja nos acessando, haja espírito de culto em seu coração, é isso que desejamos. Em nome do Senhor Jesus, vamos iniciar o culto.
Graças a Deus. O texto bíblico que dá início ao culto após esse momento de prelúdio é um texto de 2 Crônicas 16, 8 a 10, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai seu nome, cantai-lhe, louvai-o, falai de todas as suas obras maravilhosas, gloriai-vos do seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Convido os irmãos que puderem ficar de pé para o cântico, a oração e o novo cântico e até a leitura bíblica, até esse momento. Os que puderem, entendo que alguns às vezes não podem, mas sinta-se à vontade. Você está na casa de Deus, a casa do seu Pai, deve se sentir em intimidade com Ele. Ele é seu Pai, é meu Pai, é nosso Pai. Faça como for possível ao seu entendimento. Cantemos, Eu Te Louvarei. Fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Eu vou pedir que o irmão Walter Barreto
nos dirige a Deus em oração, iniciando esse momento de oração. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que Tu nos deste, esse dia tranquilo, esse dia de paz. E te agradecemos, Senhor, porque Tu estás sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos confortando e dando condição, Senhor, de superar todas as coisas, as dificuldades. E, Seu Deus, neste momento que nós estamos aqui reunidos, Pai, para louvar e bendizer o Teu santo nome, nós queremos, Seu Deus, pedir a Tua bênção para tudo que será feito aqui essa noite. Que Tu possa usar o nosso pastor, que ele seja, Seu Deus, revestido por Ti, que a mensagem que ele for trazer seja aquela necessária para cada um de nós. Amém. Te pedimos também pelo coral Master, Senhor, que Tu possa usar, Senhor Deus, esse coral, que ele possa transmitir aquela mensagem que nós precisamos, Senhor Deus, ouvir, mensagem alegre, mensagem feliz para todos nós. Te pedimos também, Senhor, que Tu visite nossos irmãos enfermos, especialmente nosso irmão Elídio, Pai. Dê misericórdia do Teu servo, Senhor. Se for da Tua vontade, Senhor, que esteja ao lado dele, Senhor Deus, fazendo aquilo que é melhor para ele, para que nós possamos saber que Tu é um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que está pronto para nos ajudar. Dirige, Senhor, a nossa vida e prepara, Senhor Deus, o nosso coração para ouvir a Tua mensagem. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Ainda, amados, que puderem, continuemos para cantar Poderoso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
sentado no trono, e ao Cordeiro seja um louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. E com esse anseio em nosso coração, vamos ler a palavra de Deus de maneira harmônica, bonita, declarando essa grande verdade expressa nesse texto da sua palavra. Vamos juntos? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Amém. Queiram sentar-se. E ainda louvaremos ao Senhor com esse medley preparado para esse momento. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Doce voz tem Deus, Senhor. Consolação que só o crente goza. Qual maior prazer eu vi dizer, vem me ouvir, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te resgatar. Seguindo o nosso culto, meus amados, vamos acompanhar em oração o nosso grupo Master.
Acabou? Vamos, amados, agora passar para o nosso momento de leitura da quinta semana, o versículo bíblico desta semana, que está colocado na coluna da esquerda, mas também está no nosso data show. Vamos juntos? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. A gente continua na campanha do que os irmãos possam guardar esses versos, ainda estamos bem no comecinho, para quem sabe ganhar o prêmio que nós vamos proporcionar no fim do ano, né? Vamos pensar num bom prêmio que a gente possa conceder aos irmãos no fim do ano. Meus amados, com essas palavras nós vamos passar para o momento missionário. Irmão Alexandre, não sei se encarregou alguém. Se não, devemos lembrar que estamos em plena campanha de missões mundiais. A expectativa é grande. Na convenção tivemos a presença de alguns missionários e acho que impactou muito a presença do missionário que está no Senegal, o médico, hein? Roberto Chagas, hein? Humberto. Ele era naquela minha área que eu trabalhei lá, me lembro quando ele se apresentou, e o trabalho difícil que está sendo feito ali, em outras áreas também. Mas outros detalhes virão em próximos momentos, quando vamos certamente ser informados. Mas nossa divisa e nosso tema nós podemos falar. Vamos juntos? Está ali no quadro, né? Vamos juntos? Testemunha às nações pelo poder do Espírito. E o versículo: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e a Maria, e até os confins da terra. Texto de Atos, capítulo 1, verso 8. Nós vamos passar agora ao momento de dedicação de dízimos e ofertas, dedicação de nossas vidas, e então depois vamos ver a breve palavra dos embaixadores, e vou então saudar os visitantes que chegaram até agora. Então vamos cantar, por título, Cantarei ao meu Salvador, e enquanto cantamos, aqueles que trouxeram suas ofertas ou queiram ofertar, desde que voluntariamente, não é? Sem qualquer obrigação ou insistência, poderão fazê-lo. Vamos então cantar. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia, aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei.
Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei de noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus, livre e perdoado por Cristo e seu amor. Vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei de noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Vamos nos dirigir a Deus em oração, agradecendo esse momento de ofertas. Eu vou pedir ao irmão Marco Antônio, passou por uns dias de enfermidade, acho que mais de mês, e até emagreceu um pouquinho, né? Mas hoje está podendo estar conosco e a gente fica muito feliz de saber que sua recuperação está acontecendo gradualmente, graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo que já ouvimos aqui, pelo que já vimos. Neste momento nós queremos te pedir que Tu venha estar com a Tua igreja, Senhor, que cada um de nós possamos ter a responsabilidade de levar a Tua palavra àqueles que tanto carecem. Amém. Neste momento nós queremos te pedir em especial que Tu venha estar com os nossos dízimos e ofertas, para que essas ofertas e dízimos sejam usados na Tua obra, Senhor. Amém. Aqui, para o engrandecimento da Tua obra aqui, e que possamos a cada dia estar conscientes das nossas responsabilidades como cristãos. Amém. Te agradecemos, Senhor, por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto os embaixadores chegam aqui à frente, eu queria saber quantos visitantes de primeira vez nós temos aqui nessa coluna de bancos. Alguém está conosco pela primeira vez hoje aqui desse lado? Não. Aqui no centro, alguém está visitando nossa igreja pela primeira vez? Dê um sinalzinho. Temos ali 1, 2 pessoas. Vamos cumprimentar irmãos aí próximo aí. Essas pessoas que estão visitando nossa igreja. Obrigado. Obrigado mesmo. Lá na esquerda, alguém nos visita pela primeira vez? Dê um sinalzinho também. Não. A coluna de bancos privilegiada é essa aqui do centro, com esses irmãos que nos visitam e amigos também. Muito obrigado. Com a palavra os embaixadores. Boa noite, irmãos. Nós tivemos de segunda a sexta-feira no nosso acampamento nacional de verão de embaixadores do Rei, lá no sítio do Sossego. Nós fomos com esse grupo, ainda faltam 2, não vieram 2, mas nós estivemos lá sendo desafiados a ter uma vida íntegra como verdadeiro embaixador do Rei. Nosso tema foi Minha Identidade. Tenho vivido como embaixador, o verdadeiro embaixador do Rei, e lá, nesse ano, houveram mudanças. Nos outros anos, nós tivemos algumas crises de acordo com premiação de embaixadas.
Esse ano o DENAE mudou a premiação. Não temos embaixada campeã, não temos embaixada vice-campeã. Nós temos embaixadores campeões. Todos são campeões por estarem lá. E nesse primeiro ano, nós fomos contemplados pela presença de 15 meninos lá, da nossa igreja. Um voltou na terça-feira, ficamos com 14 lá. O que foi importante nesse ano foi, os meninos foram desafiados a missões. Agora a programação todo dia tem a tarde missionária. Um missionário da Junta de Missões presente lá, dando seus exemplos, dando seus ensinamentos lá. E nessa semana tivemos a presença do doutor Humberto Chagas, que contou sua experiência de chamado e conversão lá no sítio do Sossego também. Eu vou dar uma pequena palavra para alguns embaixadores que foram motivados e transformados lá. Boa noite, eu fiquei no Núcleo dos Valentes. Aí lá a gente fazia muita trilha. Aí na quarta-feira o nosso líder aí mandou a gente fazer uma caminhada. A gente foi lá no meio da mata. Aí lá teve uma pequena pregação onde aconteceu que todo mundo lá ficou emocionado. O conselheiro falou com a gente, falou sobre missões, explicou. Todo mundo viu lá que a gente precisa renovar essa rede de missionários, que se a gente não renovar, não vai sobreviver. Porque a gente é o futuro da nação. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer à igreja pelo apoio de mais um ano, ter nos ajudado no OVR. E também quero falar que eu estava no núcleo Alto da Boa Vista. Lá eu tive uma experiência muito, muito grande. Poucos que me conhecem sabem que durante esse semestre passado eu vivia um pouco afastado da igreja, vivia muito longe mesmo. E essa semana para mim foi uma semana diferente. Enquanto todos os núcleos estavam lá jogando bola, estava lá na piscina, o meu núcleo, ficamos louvando, ficamos orando, intercedendo por missões, intercedendo pela vida dos embaixadores que estavam lá, dos conselheiros e pelas nossas vidas. Não foi porque o comandante pediu, não foi porque o conselheiro pediu. A gente estava lá porque a gente gostava de fazer isso. E para mim foi uma grande diferença. E eu acho que eu tomei minha primeira escolha, que foi voltar para a presença de Deus, e fico muito feliz com isso. Como diz mesmo o tema do acampamento dos adolescentes esse ano, é a escolha. E minha escolha já começou desde agora. Amém. Boa noite. Eu fiquei também no mesmo grupo que o Caio Bastos, no Valente. E tudo que ele falou é verdade. E acredito que muitos lá cresceram espiritualmente e ganhamos muitas vidas para Deus lá. Foi um ano maravilhoso, não só para mim, não só para quem foi muitas vezes, mas nas primeiras vezes também. Boa noite. Essa foi minha primeira vez no sítio do Sossego. Eu fiquei no núcleo da Abilene, com o comandante foi o Thiago. O que eu mais gostei foi quando a gente teve uma reunião no núcleo, onde o conselheiro ele deu o testemunho de vida dele, que tocou bastante gente lá. Não. Irmãos, então, aqui está a nossa premiação. Isso não é o mais importante. O mais importante foi que cada um trouxe para casa, no coração e na mente. Nós ganhamos 2 ases, 2 acampantes se destacaram nos seus núcleos, que foi o Michel e o Ramon, 2 acampantes de honra, e nas provas nós tivemos 1 ouro, 4 pratas, 2 bronzes, e na prova de esporte nós tivemos 1 ouro e 1 bronze. Irmãos, e no teatro nós ganhamos o 3º lugar, ficamos em 3º na apresentação. Esse trabalho não é apenas o futebol aqui no estacionamento. Cada um deles tem sido ensinado, tem aprendido cada vez mais. E isso eu glorifico a Deus, porque nós somos mais do que vencedores, acima de tudo.
Queria pedir ao pastor Miguel que fizesse uma oração nesse momento. Gabriel, chega aqui, por favor, também. Nesse grupo também nós temos a vitória do Gabriel Mota, que acabou de ser aprovado na FATEC, né? Vamos ver se aparece mais uma aprovação amanhã. Se houver, vai ser alegria. A gente está feliz com essas vitórias que os jovens estão tendo. Vamos todos, irmãos, curvar a nossa fronte, pedir pela vida desses jovens, para que Deus os abençoe e faça firmar em seus corações essas notáveis experiências. Oremos. Antes, eu ganhei isso aqui como comandante do núcleo Abilene, e eu queria passar para o Gabriel, para ele continuar, quando olhar isso, lembrar que ele é um embaixador também, anunciando Deus através da música. Obrigado, Senhor Deus querido, porque nós temos certeza que somos mais que vencedores. Essas vidas que estão, ó Deus, sendo preparadas, que o Senhor os abençoe poderosamente em tudo que vierem a fazer. Sejam meninos, ó Deus, homens segundo o teu coração, cheios da graça, sabedoria, da autoridade do Senhor Jesus. E clamo ao Senhor de todo o meu coração, pelos jovens que não foram e perderam, ó Deus, essa oportunidade de crescerem, de amadurecerem, de serem jovens preparados para toda boa obra. Que o Senhor os desperte para essa chamada missionária, para que vidas sejam salvas, transformadas. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que a tua bondade e graça seja sobre a vida deles. Pai eterno, Pai de amor, por aqueles que estão, ó Deus querido, buscando olhar para o mundo, Senhor. Pai, não nos deixe olhar para os prazeres do mundo, que o final é a morte, mas que olhem para Ti, Senhor, autor da nossa fé, nos dando a certeza da vida eterna, caminhando e proclamando a grandiosidade do Teu amor, Pai. Então, muito obrigado, ó meu Deus, pela vida desses meninos que estão à frente, pelo Gabriel, ó Deus, que passou, pela vida do Tiago, Senhor Deus, que tem dedicado o seu carinho, amor, a sua forma de agir com os meninos, de ensiná-los. Ó Pai de amor, que o Teu servo seja abençoado também muito no que vier a fazer. Guarda-o debaixo da Tua poderosa mão. E a nós, como igreja, Senhor, Teu povo, cada um de nós esteja dobrando o joelho por esses meninos, ó Deus, que serão grandes homens, grandes pastores, grandes missionários, ó Deus, que vão para o mundo afora, para o Brasil afora, para o Rio afora, proclamando a mensagem redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo. Amém. Honra, glória, força e poder é dada ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor, cumprimos a promessa de brilhar? A promessa, acho que brilharam, todos concordamos, né? A vitória não é só material, e já foi bastante, depois olhem aqui, é bem abundante o número de medalhas, mas o testemunho que deram daquilo que Deus fez e vai continuar a fazer. Eu tenho convicção de que essa é uma organização de Deus para jovens, e nós devemos estimular muito esse trabalho. Vocês podem notar que a maioria deles são quase todos adolescentes, não é isso? Todos. Então nós temos que trabalhar os outros, porque a organização começa com 9, de 9 a 11, de 9 em diante, de 9 a 18. Mas não temos ninguém de 9, temos que trabalhar isso, porque daqui a pouco eles pulam, e aí como é que fica? Vamos entusiasmar os outros, filhos e amigos do Evangelho, para essa missão preciosa. Obrigado, Deus abençoe vocês. Vamos à música.
vezes sinto teu poder no mundo ao meu redor e penso como pode ser que me amas, meu Senhor. Então me lembro que em Belém nasceste por amor, vieste aqui, morreste aqui, pra ser meu Salvador. Às vezes sinto minha fé pequena e sem poder, mas o poder é todo teu, ajuda-me a vencer. E quando paro pra pensar no teu tão grande amor, em contrição te adoro então, meu mestre e meu Senhor. A ti, Senhor, me entrego, eu quero te servir, com alegria viverei, feliz em te seguir, o teu amor vou demonstrar em minha vida, sim, Senhor meu mestre, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor meu mestre, eis-me aqui, Amados, tomemos a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, ou como disse de manhã, vamos acessar a Bíblia, não é? Livro de Gênesis, capítulo 6, versos 1 a 12. Uma história muito conhecida, que eu pessoalmente pouco tenho usado. Gênesis 6, 1 a 12, diz assim: Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram valentes, os homens de renome da antiguidade.
E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E diz o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Então, estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração, em sua geração, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Noé, profeta da salvação. Nossa cidade e nosso país, principalmente, estarão envolvidos, mergulhados em sua maior festa popular, provavelmente. Ontem, aqui à frente da nossa igreja, estava tomada por um sem número de pessoas, com suas múltiplas atividades e múltiplos interesses. Não penso que seríamos privilegiados, talvez, um tanto romântica a nossa palavra, se pensássemos que por ser templo eles respeitariam. Mas não temos tanto do que nos queixar, graças a Deus. Cheguei bem cedo hoje e nosso prédio foi relativamente bem guardado, não houve grandes exageros, a não ser a limpeza da via pública, que os órgãos cuidaram disso. Aliás, até aqui, que eu me lembre, não temos padecido grandes exageros, a bem da verdade, nem numa nem noutra circunstância. Os dias de Noé foram dias de grande corrupção. Antes de ontem assumiu uma presidência de alta relevância em nosso país, alguém que está sendo envolvido em algumas acusações e que outrora se desfez do seu mandato para não passar por uma situação difícil e nada garante que não venha passar agora de novo. A corrupção campeia de cada noticiário que a gente assiste, de reportagens que a gente lê, toda hora a gente sabe de alguma coisa que afetou a integridade física de governantes, de manipuladores da nossa economia, enfim, isso nos entristece muito. Não é exclusivo do Brasil, infelizmente o mundo está assim. Parece que nos tempos de Noé as coisas caminhavam nesse trilho, tanto da corrupção, essa corrupção ativa, como a corrupção moral, ética. Os limites foram dilatados de tal maneira que já nem limites eram, né? Nem limites eram. Certamente que podemos aprender lições da vida de Noé, que nos possam servir de grande despertamento. Pelo menos 2 grupos de lições a gente pode levantar. Primeiro, nós podemos ser motivados a desenvolver mais e mais o nosso padrão de dignidade junto com Deus. A vida dele pode nos estimular a desejar ter uma vida com igual dignidade. Porque assim como Deus olhava para ele, olhou para Enoque, olhou para o profeta Elias, olhou para cada pessoa, Deus nos está olhando e vendo também. E retomando a palavra de manhã, que nós insistimos tanto para que tivéssemos essa compreensão de que Deus está conosco através do Espírito Santo, é nossa companhia, é nosso orientador, é também alguém que nos vê, é alguém que nos acompanha, é alguém que tem poder de verificar o que passa em nosso coração. O segundo grupo de lições é que nós podemos ser alertados, ou alertar os que nos ouvem e nos veem pela nossa transmissão,
da iminência de uma catástrofe que seria ou será a condenação eterna. Foi a condenação catastrófica dos compatriotas de Noé e pode ser a catástrofe aos nossos olhos daqueles que não aceitarem o Senhor Jesus, se Ele vier na nossa geração. Se Ele não vier na nossa geração, a catástrofe será visível aos olhos de quem estiver vivo naquela ocasião e será conhecida de todos os que tivermos já ido para a presença dEle, porquanto será visível e conhecido o seu julgamento, o julgamento de todas as pessoas. Mas vamos por partes para a gente compreender algumas coisas. Vamos situar primeiro Noé e sua época, o seu tempo, o que ele estava atravessando. Vamos começar considerando o próprio Noé. Duas fontes principais de informação nós temos a respeito de Noé. Primeiro é o texto de Hebreus, capítulo 11, e outros textos do próprio Antigo Testamento. Hebreus nos diz que Noé foi advertido, avisado, prevenido por Deus de que ele, Deus, Senhor Jeová, tinha uma vontade, uma tristeza no seu coração e um plano a executar. Deus dirige-se a Noé e lhe revelou qual era o seu propósito. E nós sabemos que o Senhor fala à nossa vida de maneiras distintas. No processo da revelação de Deus, no começo desse processo de revelação, o Senhor não tinha um texto para a leitura dos seus filhos, a sua criatura. Ele revelou-se através de muitas maneiras. Hebreus diz que, havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras, a nós falou nesses tempos finais por Jesus Cristo. Hoje de manhã, retorno à palavra da manhã, dizemos que somos muito privilegiados porque temos a presença contínua do Espírito Santo em cada momento, em cada lugar de nossa vida, não apenas os 3 anos que o Senhor Jesus esteve com eles, visivelmente, mas temos também a palavra completa para nos alertar em cada momento. E podemos ver que Ele fala. Ele toca nossas consciências de maneira extraordinária, algumas vezes de modo muito direto, outras vezes mediante bons conselhos que recebemos, verdadeiramente conselhos que parecem ter saído naquela hora da boca de Deus para livrar-nos de situações ou encaminhar-nos a outras situações. Deus fala através das mensagens dos seus pregadores, principalmente, e fala pelo conjunto da sua palavra. Esse é o texto que nós temos para hoje, a fala do Senhor para conosco. Noé foi movido por um santo temor a Deus. Noé temia a Deus, o que não é a mesma coisa que ter medo de Deus. Noé era um homem reverente, caminhava com Deus, falava com Deus. E não temos muitas informações de como era esse diálogo, como era esse processo dialético, né, entre o Deus transcendente e o ser humano, de que modo isso acontecia. Sabemos pelo relato de Gênesis que o Senhor visitava o jardim a cada viração do dia para estar ali com Adão. Como era essa conversa, nós não sabemos, porque um era visível, o outro não era visível, né? Mas o texto fala que Noé caminhava junto a Deus. Ele era obediente, atendeu a um ordenamento da parte de Deus que pareceu a todos absolutamente despropositado para aquele tempo e para aquele lugar. Mas sua obediência incluiu atender em todos os detalhes, como ele recebeu a revelação. Ele preparou aquela arca, preparou aquele navio não tinha forma de navio, era diferente, mas aquela construção, porque atendia aos desejos de Deus. Eu me vi tentado a
dar aqui números e detalhes, porque há uma especulação com razoável inteligência de números astronômicos para a época, mas eu venci isso, não vou entrar em tantos metros, em quanto de altura, isso não nos interessa neste momento. Entre obedecer a Deus ou atender aos que os conhecidos e aquilo que eles entendessem que deveria fazer, ele optou por atender a Deus. Deus estava no controle, e mesmo que parecesse a todo mundo que ele estava pagando ali um mico, né, como diz a juventude, fazendo uma coisa absolutamente inusitada, despropositada, fora do lugar, ele obedientemente, pelo espaço, dizem os historiadores, de 120 anos, ele construiu e falou daquela mensagem. Essa obediência, sem discutir, o condenou à incredulidade e levou aquelas pessoas a não terem confiança e desobedecer aquilo que ele queria dizer. Mas o passar dos tempos consagraram, e Pedro tem sobre ele uma opinião, um conceito muito extraordinário em 2 Pedro 2,5, quando diz assim: também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça. Importante essa classificação que Pedro, que esteve com Jesus, o conceito daquele púlpito, por assim dizer, o conceito daquele expositor, o conceito daquele pregador, o conceito daquele homem de Deus, pregador da justiça. Que extraordinária compreensão. Vamos falar um pouquinho, em segundo lugar, do caráter de Noé. O Antigo Testamento dá algumas características básicas de Noé. Parece que a primeira afirmação, sem ser exatamente nessa ordem de primeira, mas relevante, nós temos no capítulo, no verso 9, quando afirma ser ele um homem justo. Com toda a violência ao seu redor, que o texto nos informou, com o mundo virado de cabeça para baixo, com os valores totalmente invertidos, Noé destacava-se naquela sociedade reconhecidamente como um homem justo. Meus irmãos, já dissemos tantas vezes, né? Justo não é quem conhece justiça, mas justo é quem pratica, quem vive a justiça. E as pessoas tinham dele esse cuidado, essa compreensão. O profeta Ezequiel coloca Noé no meio de dois outros grandes nomes. Diz o texto de Ezequiel 14:14. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a própria vida, diz o Senhor nosso Deus. Noé, Daniel e Jó, pessoas distintas, destacados e conhecidos pela justiça aos olhos de Deus. Uma outra vertente, uma outra qualidade, outra característica talvez do caráter, é que aos olhos de Deus, para a compreensão de Deus e para o mistério de Deus naquele momento, a sua vida era perfeita. Vivia moralmente num meio imoral, e sua postura se assemelha à do lírio, que apesar do pântano onde ele nasce, apesar da lama, às vezes fétida, em que ele floresce, ele se mantém incólume, branco, bonito, lindo, em meio àquele ambiente deteriorado. Esse era o ambiente dele. Estava totalmente invertido e tão destroçado que ao coração de Deus causou grande revolta, grande tristeza, uma compreensão de que nem valia mais a pena manter o homem naquelas condições. Entendemos que por vida perfeita aos olhos de Deus naquele contexto, entendemos que era um homem maduro, sadio, no pleno exercício de sua mente, absolutamente saudável em seu juízo e capaz de, por conta disso, receber uma ordem estranha, receber um mandato diferente, que não poderia ser a uma pessoa que tivesse a vida emocional instável, tivesse a sua capacidade psicológica, mental instabilizada. Era um homem saudável, tranquilo, e mesmo que recebesse aquela ordem estranha, ele a atendeu.
Talvez a terceira vertente, e muito relevante, do caráter dele, é que ele andava com Deus. Não fui fundo nessa palavra hebraica, até porque não é tanto a minha praia conhecer hebraico. Quando cito, eu preciso lidar muito com os comentaristas, mas um deles ressalta a ideia de alguém que estava sempre ao lado de, caminhando junto. O andava com Deus aqui é uma coisa de rotina, constante. Noé andava com Deus, tinha convivência com Deus, tinha uma espécie de intimidade com Deus. Os seus afazeres eram do conhecimento de Deus. Deus tinha sobre ele preponderância, daí o andava com Deus ser essa característica. Como foi Enoque, que Deus tomou para si. Mas eu queria voltar um pouquinho à sua época, para dar alguns detalhes desse pregoeiro da salvação. Primeiro diz o verso 5 que era um tempo absolutamente corrupto. Vamos recordar aqui o verso 5, quando diz assim: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, coração dos homens, era continuamente má. Tempo absolutamente corrupto. O povo não podia pensar mais retamente. Perderam a linha, perderam o rumo, perderam o caminho, se perderam. Não podia. A tal ponto chegaram que as coisas certas não pareciam certas, as erradas tornaram-se certas, eles não tinham mais valores, não tinham mais medida, não tinham mais padrão. O verso 2 dá conta de uma outra área que se corrompeu. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. O casamento foi maculado, manchado. Quebrou-se um preceito e uma orientação. E, meus irmãos, quando a família perde os limites, quando a família perde o controle, quando a família é maculada, não dá para esperar muita coisa da sociedade ao redor. Nós temos dito e lido tantas vezes, temos visto isso em tantos lugares, que a família é esse centro primeiro e desse centro se irradia. Foi um tempo em que Deus se entristeceu de haver criado o homem, segundo o verso 6. Podemos imaginar, para chegar a esse conceito de tristeza, e eu sempre digo, quando a Bíblia fala em arrependimento, a compreensão que eu tenho é de tristeza, porque o estado de arrependimento não combina com a deidade de Deus, com a soberania de Deus, mas de profunda tristeza, a ponto de entender que deveria destruir toda a carne, tudo o que ele havia feito, segundo o verso 7, disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Tempo em que Deus decidiu destruir toda a carne. Deus é longânimo, maravilhosamente longânimo. Entretanto, não se deveria zombar, não se deve zombar dessa sua longanimidade, porque Ele é justo. O abuso é o que nós estamos vendo nesses tempos de hoje e nesses próximos dias que ouviremos ou veremos nos noticiários, até onde vai a zombaria que o homem tem de Deus contra Deus. Aliás, os homens estão grandemente equivocados por fazerem tanta brincadeira, tanta troça, tanta falsidade com o nome de Deus. As pessoas brincam com Deus. Não há respeito por Deus. Não há reservas para invocar o nome de Deus em vão. A toda hora sai o nome de Deus por conta dessa falta de temor. E Deus tem um preceito
de não devermos tomar o nome de Deus em vão. Às vezes, algumas vezes, não há respeito por Deus na própria casa de Deus, com pregações e cantigas que não adoram o nome de Deus, algumas vezes fazendo da pregação um palco e do louvor uma exaltação puramente humanística. É também uma maneira de faltar com a reverência a Deus. Mas eu queria concluir tirando algumas lições. Primeira, o homem há de crer que Deus fala. Sua palavra é prova disso. Na verdade, Deus fala a cada um de nós, e pode ser que alguma vez o que Deus lhe fale possa parecer tão diferenciado, tão incomum, ou até mesmo tão esquisito, como foi a experiência de Noé. Numa terra seca, num lugar distante, sem nenhum propósito, construir ali uma coisa que não parecia ser um barco. Se fosse, já seria um exagero, já seria uma coisa despropositada, mas uma grande construção. Eu estou evitando de estar mencionando esses detalhes, mas quem lê os comentários, quem lê aquelas notas de rodapé de Bíblia, compreende que foi algo fantástico para o seu tempo, né? Pode parecer que o que ele esteja falando ao seu coração vá ao arrepio do modo como o mundo lhe fala, ou do modo como o mundo pensa. E pode ser que isso tenha consequências incomuns. Consequências incomuns. A história das missões está repleta de relatos absolutamente, entre aspas, inacreditáveis. Nesses dias, quando a gente viu relatórios, testemunhos, pessoas contando suas experiências, 85 pessoas foram batizadas vindo da Cracolândia. Pessoas que a ciência diz que eles não vão mudar, mudaram. Um foi levado lá à frente, que tinha sido por longos anos, quase 2 décadas, homossexual declarado, estava ali agora diante da igreja, diante daquela grande convenção com mais de 1.800 pessoas inscritas, em alguns momentos com muito mais do que isso, dando testemunho da mudança que Deus operou na sua vida. E isso pareceu inacreditável e ainda parece ser inacreditável aos olhos e à ciência de muitos pensadores. É que Deus ainda tem muito a fazer e a mudar. Alguns missionários contaram que suas vidas iam numa direção, e nós vimos isso aqui no púlpito com aqueles que vêm aqui, não é? Iam numa direção absolutamente, entre aspas, normal, e de repente Deus fala, Deus muda, e eles se transformam. Pessoas que estavam assentadas profissionalmente, progredindo profissionalmente, e que resolveram parar por algum tempo, pelo menos por algum tempo, para não ganhar coisa alguma, voltarem a ser sustentados pela família no seu básico e dar todo o seu tempo, integral tempo, para cuidar dessas pessoas. Eu ouvi de 2 irmãs da nossa igreja que foram aqui na Cristolândia, e elas viram chegar pessoas trazidas para primeiro atendimento, e elas disseram: pastor, a gente precisa se segurar, porque o mau cheiro, a roupa, o estado, é quase repugnante, não parece que ali está um ser humano, parece que ali tem alguém que virou um bicho face a consumação das drogas que tem levado pessoas que têm parado a sua vida, interrompido o seu escritório, interrompido o seu consultório para dedicar. Não, é meu compromisso, eu vou e voltar a ser sustentado pela própria família no seu básico para dar tempo para cuidar disso só por Deus. Isso é tão esquisito aos olhos do mundo quanto esquisito era fazer aquela arca naquele momento.
Nesses dias, irmãos, ao lado das deliberações, dos números, relatórios, pareceres, discussões, concordâncias, discordâncias, ouvimos e vimos pessoas que ainda estão sendo transformadas e alteradas em suas vidas ditas regulares para fazer a vontade de Deus. E elas têm feito. Não é interromper os seus negócios. Não é interromper os seus negócios, sua fazenda, seu gado, seu comércio. Passou a dedicar-se a cuidar de construir aquele barco, aquela arca, numa terra seca e pior, passou a ser objeto de escárnio. Eu desejo prevenir que a cada um de nós chegará um momento de escolha. E são dois os níveis de escolha quando falamos de vida espiritual. Penso que a primeira escolha que cada um tem de se confrontar, e aqui neste auditório parece que todos ou quase todos, graças a Deus, já enfrentamos, é a escolha de Jesus como Salvador. Não é tão fácil os homens, as pessoas desse tempo, se entenderem necessitadas de salvação. A euforia está tomando conta de todos. E os órgãos governamentais estão encarregados de tornar a nossa cidade a um lugar de muito destaque, porque junto com esse muito destaque vem a chegada de turistas internos e externos, e isso enche os cofres da cidade. Aqui, ontem, na sexta-feira, chegaram os banheiros químicos numa quantidade que nunca teve. Do lado de cá, do calçado da igreja, tinha um monte, todos novinhos. Os que estavam aqui eram novinhos. Lá junto à padaria, naquele canto ali, tinha outra quantidade imensa. E para lá, perto da Caixa Econômica, tinha outra quantidade. Há uma fomentação para que nos bairros surjam esses movimentos e a cidade se entregue cada vez mais a isso. Essas pessoas não entendem de primeiro momento que precisam de um Salvador. Nós vamos ter que entrar lá no meio, pegar quase que um a um, confrontar um a um, porque o inimigo está jogando pesado e mostrando que eles não precisam. Entreguem-se a essa folia, entreguem-se a esse divertimento, gastem-se nisso, o que vale é isso agora. E nós sabemos que não é. Já foi levantado aqui a ideia de que no próximo ano, quem sabe, nessa data que se faz isso aqui, talvez devêssemos como igreja fazer alguma coisa efetiva. Preparar um grupo, adestrar, treinar, preparar um grupo para fazer as incursões, ir lá no meio da lama e tirar um por um. E no dizer de Judas, salvando-os como quem os arrebata do fogo. O modo de fazer eu não sei agora, mas precisamos pensar se nós não temos já essa missão, enquanto Primeira de Jacarepaguá, tendo esse movimento tão forte nessas ocasiões aí. Mas a segunda escolha que cada um de nós vai ter que se confrontar no aspecto espiritual é a escolha do Senhor Jesus como Senhor. Eu lamento dizer que, infelizmente, creio que muitas igrejas estão cheias de muita gente que só crê no Jesus Salvador, mas não se submetem ao Jesus Senhor. Noé teve de lidar com as piadas que o ridicularizavam, porque consideravam a sua construção uma loucura. Sim, riram muito dele. E é possível, irmãos, que possa suceder hoje conosco, quando nos diferenciamos dos que nos rodeiam, por nosso proceder, por nosso linguajar, por nossa renúncia a prazeres tão usuais, mas pecaminosos, às vantagens que parecem não ser nada demais, os compromissos
de sustentar a causa, tão combatidos nessa quadra do tempo, né? Nossa presença, nossos recursos, nosso tempo, nossa inteligência, nosso dinheiro. Em janeiro, em fevereiro, com o IPVA nas nossas portas, o IPTU nas nossas portas, o material escolar e ainda o dízimo, e ainda missões, e ainda a oferta para a obra de incêndio e pânico. Os irmãos estão vendo o foco da imprensa em cima desse problema. Eles vão chegar nas igrejas, se já não estão chegando. Eu prevejo para daqui a pouco tempo alguém com a pastinha batendo aí na porta, querendo entrar para ver as instalações da igreja. Nós estamos um pouquinho na frente, porque nós temos pelo menos um projeto que já começou a ser, já está estudado, já temos andamento dele, mas nós temos que, em muito menos tempo do que estávamos pensando, executá-lo. Não por conta da fiscalização, isso é o de menos, talvez, mas porque nós temos abusado da paciência e da misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer que é possível que achem graça. Quantos dos irmãos já não enfrentaram a história de alguém ao falar: mas você dá dízimo para sustentar o pastor? Você dá dízimo para isso, aquilo, outro? Você dá dízimo? Que coisa, hein? Realmente 10% sempre faz falta. Não é que esteja sobrando na nossa vida, não. A gente pode fazer muita coisa com 10% de salário. Mas entendemos a beleza, o extraordinário de cooperar com a obra de Deus, de cumprir o seu mandato. E a despeito daquilo tudo que nos aperta nessa quadra do tempo, não deixar que a igreja passe por nenhuma situação difícil e a campanha de missões possa florescer. E no meio a essa luta toda, não nos excusarmos de sermos confrontados e entregarmos aquilo que a Deus pertence. Custou a Noé toda a sua fortuna, tudo o que ele tinha, ele jogou nesse projeto. Custou o seu tempo, pode ter lhe custado, quem sabe, né? Um curso de carpintaria naval, né? No SESI da época, né? Em algum lugar, por correspondência, pela internet, sei lá. Ele aprendeu, virou construtor naval e foi abençoado. 4, eu não gostaria de iludir os que nos ouvem aqui no templo, bem como aqueles que nos assistem de suas casas, que ser crente no Senhor Jesus não custe nada. Custa. Em alguns lugares, custa muitas limitações sociais, custa algumas restrições, e é possível que o mundo não compreenda bem os que seguimos ao Senhor Jesus. Aprendemos que a justificação é por fé e não por obras. Muitos séculos depois desse acontecimento, o apóstolo Paulo vem nos dizer que a salvação é por ato de graça, da graça mediante a fé, não por obras. Entretanto, nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Ninguém tem ou jamais somará méritos próprios que lhe permita alcançar a salvação. Ela é da graça de Deus. Mas uma vez salvos, nos comprometemos em fazer essa obra chegar o mais longe possível. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que não foi seu discípulo e não se sabe quando foi seu seguidor ou a partir de quando, um dia, escreveu assim: assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obra. Concluo com o 5º ponto dessa palavra: a experiência do dilúvio e o fim da vida de Noé. Ele foi salvo. Os teóricos dizem que de fato coube naquela arca, naquela construção, tudo o que precisava caber. Tudo que tinha de conveniente entrou ali, e eu creio, contrariamente a muitos pensadores ditos evoluídos, eu creio num dilúvio universal. Dilúvio universal. Noé foi salvo.
salvo na arca. Mas na hora que a chuva começa a cair, alguns subiram aos montes. Talvez subiram em árvores muito altas. Eu imagino que a chuva começou a cair fininha. Deu tempo de muita gente correr e sentir-se salvo. Aqui não tem problema, pode chover. Aqui nesse alto de monte não tem problema. Mas teve. 40 dias ininterruptos de chuva causaram um grande destroço. Amigo, quando falamos de vida espiritual, amigo de casa, Jesus é essa arca salvadora. A despeito das propostas que o mundo oferece, as religiões sistêmicas, algumas delas oferecem, as alternativas que os livres pensadores colocam, os ensinadores desse tempo, os homens bonzinhos do rádio. No rádio tem muitos homens bonzinhos, com conselhos muito inteligentes, alguns muito bons. Uma palavra mansa, não precisa mudar nada, só faz isso, faz aquilo, tudo humanismo puro e simples que vai se findar. São montes, montanhas, que não vão resolver quando o Senhor voltar. Salvo após o dilúvio, ou após o juízo final, andaremos para sempre com Jesus. E o texto de Apocalipse 14, 1-5, que diz assim: Então olhei e vi diante de mim um cordeiro em pé sobre o monte Sião. E junto a ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram. Verso 5. Mentira alguma saiu da sua boca, pois são irrepreensíveis. Aqueles que não entraram, por não terem aceito a palavra de Noé e não entraram na arca, foram perecendo e morreram. Os que não aceitarem Jesus entrando nessa alternativa de salvação, não contemplarão essa beleza que aqui está. Noé morreu. Gênesis 9, 28 e 29. E Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. E todos os dias de Noé foram 950 anos. E morreu. Morreremos todos. Não há uma eternidade para a nossa vida física. Mas amigo de casa, amigo aqui do auditório, há uma finalização que abre espaço para uma eternidade. Se vivermos cuidadosamente na mocidade, a velhice nos será bela com o Senhor no nosso coração. Abraão, chamado aos 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser íntegro. E ele foi e teve uma velhice abençoada, mas porque aceitou o desafio de crer no Senhor. Em que você crê? No que você se apega? Qual é a sua arca? Os que estão nos ouvindo de casa, em que se apegam? O que lhes dá certeza e segurança de uma eternidade abençoadora e feliz? O que lhes garante para que haja paz de dormir cada noite e levantar cada dia, na certeza de que a companhia do Consolador está ao seu lado para o enfrentamento de todas as questões que advierem desse dia, de cada dia e de todo o tempo aqui. E quando chegar o momento findo, o ponto final, em que você vai se assegurar, se agarrar,
se não for no Senhor Jesus, Salvador, e durante a sua vida, o Senhor Jesus, Senhor de sua vida. Noé, pregoeiro da salvação, profeta da salvação. Aquela salvação física era apenas uma mostra do que Deus queria fazer um novo povo, uma nação nova. Fez, mas gostaria de ter feito com muito mais gente. Fez através da família de Noé. Que Deus possa lhe conduzir a tomar essas duas decisões. Primeira, reconheça o Senhor Jesus como Salvador. Ele é o espaço que salva. Ele é essa embarcação, por assim dizer. E segundo, permita que Ele seja o seu Senhor. E você será uma pessoa feliz e abençoada por ter este Senhor com as qualidades que Ele tem. Que Deus te abençoe e nos abençoe. Amém. Cantemos a música proposta para essa hora, para nos ajudar na reflexão final. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora Ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Se abrires a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu divino perdão para contigo habitar. Já muitas vezes a porta esperou e agora Ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Que você possa dedicar-se ao Senhor, aceitando-o como seu Salvador. Aqueles amigos nessa noite não são tantos quanto a gente gostaria, mas os que estão aqui são preciosíssimos para o coração de Deus e desta igreja, que tiverem tomado nessa noite essa decisão. Podem utilizar o cartão que está diante da sua vista no banco aí, cartãozinho verde, e você pode colocar ali que tipo de decisão está o seu coração tomando. Se você tem um pedido de oração, pode fazer. Escreva aí, anote. Os amigos de casa poderão encaminhar esses pedidos através do e-mail da igreja e teremos prazer em gastar tempo em orar por essas necessidades que nos forem colocadas. Ou pode usar o telefone da igreja para solicitar seu pedido de oração e nós acompanharemos com prazer a sua luta, o seu momento. Prazer de lutar com você, não de você estar na luta, mas estar junto à sua luta, lado a lado. Coloquemos-nos de pé, meus amados, para finalização do culto desta noite.
convocando os irmãos para o nosso culto de oração quarta-feira. Quarta-feira é meu propósito desenvolver todo o tempo do culto com oração. Vamos usar toda aquela hora, desde as 8 até as 9, vamos usar todo o tempo para muitos momentos de oração, muitos períodos de oração. E você quiser vir estar conosco, trazer o seu pedido, a sua necessidade, oraremos em grupo, oraremos individualmente, oraremos em dupla, faremos um momento de oração todo especial nesta quarta-feira. E vamos clamar pela nossa cidade, para que Deus proteja, para que Deus guarde, para que Deus abençoe, para que Deus ponha limites, que o povo obedeça aos limites de Deus. Então, quarta-feira, todo o horário será dedicado à oração. Vamos finalizar. Deus e Pai, nosso Senhor, agradecemos-te o dia de hoje, a oportunidade de testemunhar do teu amor, de poder cultuar, adorar o teu nome. Nós te agradecemos, nosso Deus e Pai, a convivência com os irmãos pela manhã e agora à noite. Agradecemos os que puderam vir nos 2 horários e aqueles que só puderam vir à noite, nós nos alegramos e te bendizemos pela vinda deles aqui. Agora, Pai, estaremos retornando aos nossos lares. Te rogamos que nos abençoes, bem como estendas a tua bênção para esses nossos irmãos e amigos que nos assistiram através dessa transmissão. Senhor, quantos lares foram nesta noite visitados pela nossa presença, pela nossa voz? Quantas necessidades possivelmente estão aí contidas, ó Deus? Dispensa-lhes, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia, ajudando cada pessoa a sentir a tua direção para as suas vidas. Agora que estamos terminando, leve-nos em paz para casa, guardados, protegidos por ti, abençoando-nos com uma noite de paz e o dia de amanhã para te servir. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, seu Filho, bem como a benigna comunhão do Santo Espírito de Deus, possa ser com a nossa igreja, possa ser com os irmãos, possa ser com a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, desde agora até a volta do Senhor Jesus no fim dos séculos. Queiram sentar-se. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Grupo Master pela música de hoje. Jesus é